Vamos até a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, nosso trecho de hoje é o versículo 18 até o versículo 10 do capítulo 2. Gálatas 1, 18 até o 2, 10. Vamos até essa carta, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 10. Hoje eu anotei certo ali, né? Na semana passada eu tinha anotado o títulozinho errado ali, não sei se os irmãos perceberam, né? Mas depois fui advertido, né? Fui advertido sobre o erro, né? Colocado a referência errada. Vamos lá, meus irmãos amados. Nós já tivemos algumas mensagens a respeito dessa carta. Estamos aí na terceira parte, que trata de uma defesa autobiográfica que o apóstolo Paulo faz para mostrar que o evangelho, tanto o evangelho quanto o apostolado dele eram divinos. Então ele continua essa defesa. Por isso, nós vamos para a segunda parte. E terminando essa terceira parte, desta parte que ele faz essa autodefesa, ou essa defesa do evangelho autobiográfico. Então, nós começamos o estudo dessa carta estudando a saudação do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Depois, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10, nós falamos sobre a condenação do falso evangelho. O apóstolo Paulo, ele reage de uma maneira muito aguda, de uma maneira enérgica, enfática a tudo aquilo que estava acontecendo naquela igreja. Estava sendo ali pregado um falso evangelho das obras, né? Pouco a pouco a gente vai começando a entender o caráter, a essência dessa heresia que estava sendo pregada em Gálatas. Nós ainda vamos chegar nas partes em que Paulo fala mais claramente, mas estamos caminhando para lá. E a terceira parte, que é a defesa autobiográfica em favor do evangelho, o apóstolo Paulo então mostrando a sua história, né, mostrando a origem do seu evangelho, depois testemunhando da sua conversão, depois testemunhando do seu apostolado, mostrando claramente que ele fora chamado por Deus e não fora chamado pelos homens. Isso era extremamente importante que ele fizesse, né, essa defesa do seu apostolado e a defesa do seu evangelho. Por que isso era importante, irmãos? Nós já estamos estudando, né? Vamos para o quarto estudo dessa carta. Os irmãos eu acho que já conseguiram pegar esse fio da meada. Por que o apóstolo Paulo, então, ele narra a sua história com o objetivo de defender o seu evangelho e de defender o seu apostolado? Por que isso era necessário? Quem quer dar um palpite? Por que isso era necessário? O que era necessário? Por que Paulo insiste tanto? Repararam que ele está insistindo, né? Conta a sua história, fala várias vezes que o evangelho que ele prega é o evangelho de origem divina, conta a sua conversão, demonstra que o evangelho dele é independente, ou seja, ele recebe diretamente de Deus. Nós vimos isso na quinta-feira passada. Por que essa ênfase toda? É necessário que a gente saiba o motivo, né? Existe uma razão pela qual ele está insistindo tanto. Por quê, irmãos? Nós já falamos sobre isso. Por quê? Fiquem com medo não, podem falar, né? Reunião de ensino é para isso mesmo. Senão eu vou escolher alguém aqui. Ele está defendendo o seu apostolado porque havia pessoas naquela igreja que não acreditavam que ele era um apóstolo. Especialmente os falsos mestres os falsos mestres judaizantes, ou seja, entre aspas, cristãos, que davam uma roupagem judaica para o cristianismo, pregando uma salvação pelas obras. Esses falsos mestres denegriam a imagem do apóstolo Paulo, falavam mal do apóstolo Paulo, não aceitavam o seu apostolado. Por isso Paulo insiste, nós temos a terceira parte dessa carta, que dividimos em duas.
insiste mostrando a sua história, como ele recebeu o evangelho, o que ele era perseguidor da igreja, para que aqueles crentes ali pudessem entender, não, o apóstolo Paulo, que estão falando dele, é errado, né? Falando que ele não é um verdadeiro apóstolo. Não, sim, ele está demonstrando através de evidências históricas, que ele era um verdadeiro apóstolo. Então, por isso o apóstolo Paulo insiste. E hoje nós vamos para a segunda parte, finalizando essa defesa do apóstolo Paulo ao seu evangelho e ao seu apostolado. E nessa segunda parte, então, Paulo continua defendendo o evangelho e o seu apostolado. Mas agora ele vai falar das 2 vezes que ele esteve visitando Jerusalém. O apóstolo Paulo esteve em Jerusalém várias vezes. O livro de Atos relata no mínimo 5 vezes em que Paulo esteve em Jerusalém. E ele demonstra então, nessa sua defesa, que ele se converteu, recebeu o evangelho de Deus e também o seu apostolado, ficou 3 anos pregando o evangelho, para depois desses 3 anos ir a primeira vez em Jerusalém. E depois de um tempo ele vai de novo em Jerusalém. A gente vai ler, né, o texto aqui, os irmãos vão entender. O que Jerusalém tinha de importante naquela época, irmãos? Vamos pensar um pouco. Por que o apóstolo Paulo, ele, na sua defesa, vai começar aqui a falar das vezes que ele foi para Jerusalém? O que tinha de importante em Jerusalém? Lembre-se que Paulo não era de Jerusalém, ele era um judeu, né, de Tarso, né, de uma cidade gentia, não judia. Não era de Jerusalém. Mas por que Jerusalém era importante? Porque foi a primeira igreja. É onde estavam os apóstolos. É onde estavam aqueles que ele mesmo vai dizer aqui, que eram considerados coluna da igreja. Tiago, João e Pedro. Por isso, então, se ele se convertesse, a ideia dele é a seguinte aqui, se ele se convertesse, se ele tivesse recebido o evangelho dos homens, ele iria logo procurar os apóstolos. Mas ele ficou um bom tempo pregando o evangelho, porque ele não tinha necessidade de aprender sobre o evangelho. Ele recebeu de Cristo. É isso que ele vai argumentar. Veja, não é a arrogância do apóstolo Paulo, é a verdade. Tudo bem? É diferente, né? A arrogância é diferente da verdade, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa de si mesmo que é mentira. Por isso é arrogância. Mas o que ele está falando é verdade. Ele recebeu o evangelho de Deus. Não precisou ir até Jerusalém. Ele vai 3 anos depois. E depois ele vai, um tempo depois, há uma discussão sobre o tempo, ele fala 14 anos aqui, né? Mas há uma discussão se é 14 anos a partir da sua conversão ou a partir da última vez que ele tinha ido em Jerusalém. Então, mas qual é a ideia que ele quer passar? A ideia que ele quer passar é a seguinte: eu estive esporadicamente em Jerusalém. Eu não fiquei lá sempre, né, aprendendo com os apóstolos. Por quê? Porque eu recebi o evangelho do próprio Cristo. Tudo bem? Então, essa é a ideia que ele quer passar, por isso que ele insiste tanto. E nós vamos ver então hoje sobre essas 2 visitas do apóstolo Paulo a Jerusalém, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 10 do capítulo 2. Vamos lá então, irmãos? Vamos começar com a primeira visita do apóstolo Paulo a Jerusalém, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 24. E a primeira coisa que nós vemos dentro dessa primeira visita é o que está destacado no versículo 18 até o 20, o encontro com os líderes de Jerusalém. O primeiro encontro que ele teve com os líderes de Jerusalém. Versículo 18, os irmãos podem ler? Então, depois de 3 anos da sua conversão, que ele já havia pregado o evangelho em vários lugares, e talvez, como eu disse na quinta-feira passada, assimilado, né, tentando assimilar aquilo que Deus havia mostrado para ele. Por que eu estou falando de uma coisa hipotética, né, que eu estou achando? Porque esses 3 anos não estão registrados em Atos, nós não sabemos o que ele ficou fazendo nesses 3 anos. Ele fala, só temos esse registro dele falando aqui, versículo 17, veja na sua Bíblia o versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, nesses 3 anos, o que ele fez? Partiu para a Arábia e depois foi para Damasco. A gente não sabe o que ele fez, ficou
estudando, se ficou pregando, não temos registro em Atos dos Apóstolos, tá? Mas depois desses 3 anos, ele então vai conhecer os líderes da igreja. É muito interessante isso, né? Porque você imagina o seguinte, só tem um polo da igreja que é Jerusalém. E o camarada é convertido. O que é natural que ele fizesse? Fosse a Jerusalém. Mas a convicção do apóstolo Paulo era tamanha, do apostolado dele, que ele ficou 3 anos. Demorou 3 anos para ir até Jerusalém. Mas enfim, ele foi até Jerusalém para avistar-me. Aqui, essa palavra tem vários sentidos, mas aqui pode ser se familiarizar, tá? Para que ele se familiarizasse com os apóstolos, especialmente com esse apóstolo aqui, Cefas. Quem é Cefas, irmãos? Alguém tem um palpite aí? Quem é esse Cefas? Isso, exatamente. Pedro vem do grego, né? Cefas é o nome de Pedro, rocha, né? Pedra, só que do aramaico. Kefas, né? Se pronuncia Kefas, é com K, né? Que seria o nosso K. E ele foi então, às vezes ele chamava Pedro de Cefas, às vezes de Pedro. Em aramaico fica bem mais legal, né? Cefas, Kefas, né? Fica mais um negócio mais interessante, né? Coloca o nome do seu filho aí, ó. Kefas. Seu neto, seu filho. Olha só, vamos lá. Como eu disse, irmãos, nós temos em Atos dos Apóstolos 5 registros de Paulo em Jerusalém. Nós não sabemos dizer se essa primeira vez condiz com qual vez que está em Atos dos Apóstolos. Mas provavelmente, essa primeira vez que ele esteve em Jerusalém, que ele cita aqui, seja um paralelo que está em Atos capítulo 9, versículo 26 ao 30. Abra sua Bíblia, Atos 9, 26 ao 30. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, há uma descrição de que ele foi para Jerusalém. Talvez fosse essa primeira visita que ele fez a Jerusalém. Existem controvérsias, existem discussões, mas vamos ficar com essa opinião, talvez seja mais plausível, tá bom? Então, Atos 9, 26 ao 30. Algum irmão abençoado aí pode ler para nós todos esses versos, do 26 ao 30? Um irmão ou uma irmã? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como eles viam o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então nós temos uma descrição de Paulo se encontrando com os discípulos, provavelmente em Atos é a primeira vez, e aqui também ele cita que foi a primeira vez, provavelmente foi essa vez que ele esteve então com os apóstolos de Cristo. No versículo 18 ele diz que subiu a Jerusalém para familiarizar-se com Pedro, né, e permaneceu com ele 15 dias. A ideia aqui não é que o apóstolo Paulo foi aprender com Pedro. Alguns estudiosos até dizem que é muito mais provável que Pedro tenha aprendido mais com Paulo do que Paulo com Pedro. Porque, como eu disse para os irmãos, Paulo era um mestre da lei, tinha muito conhecimento do Antigo Testamento. O conhecimento que ele tinha menor do que Pedro era em relação à vida de Jesus. Pedro conviveu com Jesus, certo? O Jesus histórico, né? Pedro conviveu com Jesus. Ele foi então avistar-se com Pedro. O versículo 19 ele continua dizendo o seguinte: e não vi outro dos apóstolos, além de Pedro, né? Outro senão Tiago, o irmão do Senhor. Curiosamente, o apóstolo Paulo chama Tiago, irmão de Jesus. Não é o Tiago daqueles 3, né? Pedro, Tiago e João, que sempre andavam com Cristo. Não é esse Tiago morreu muito recente na história da igreja. Está lá em Atos dos Apóstolos. Mas é o Tiago aqui identificado como meio-irmão de Jesus. Ele era irmão, né? Só por parte de mãe, né?
porque por parte de pai, quem era o pai de Jesus? Era o próprio Deus, né? Então ele é meu irmão de Jesus, que se tornou um grande líder da igreja e que é chamado aqui, curiosamente, de apóstolo. Curiosamente porque ele não estava no rol dos 12. Existe muita discussão sobre isso, mas provavelmente ele é chamado de apóstolo aqui, assim como Barnabé também é chamado de apóstolo. Não como os 12, não como o mesmo nível, né, de apostolado dos 12, pode ser que seja esse o sentido aqui. Mas a ideia do apóstolo Paulo aqui, independente de tudo, é demonstrar que ele não procurou todos os apóstolos. Ele não teve uma dependência dos apóstolos. Então veja, vamos acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo aqui. E é muito interessante, abrindo um parênteses em relação a Tiago, é muito interessante como durante um tempo, tanto Judas, que também era irmão de Jesus, não Iscariotes, mas havia um Judas que era irmão de Jesus. Há uma discussão, né, entre os católicos e protestantes, se era primo e tal, mas os protestantes, de uma forma geral, a gente acredita que era irmão mesmo de Jesus. Judas e Tiago. Então, por um bom tempo, a igreja teve, na sua liderança, pessoas que eram parentes físicos de Jesus. Que interessante isso, né? Você imagina você ter na igreja aqui, ó, nosso pastor lá, ele é irmão de Jesus. Engraçado, né? Você vê que privilégio que eles tiveram naquela época, né? E mesmo assim, tanto Judas como Tiago, em suas cartas, eles não vão falar que eram irmãos de Jesus. Eles vão falar que eles eram servos de Cristo. Veja que depois eles compreenderam, antes eles não acreditavam em Jesus, mas depois eles compreenderam que Jesus Cristo era o Senhor. E acima do parentesco de sangue, havia o senhorio de Cristo. Muito importante isso, muito interessante. Versículo 20, para fechar essa sessão dentro da nossa primeira grande sessão. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Olha essa tonalidade do apóstolo Paulo. Eu juro. Né? Havia uma advertência de Cristo para que as pessoas não jurassem a todo momento. Não é proibição, mas é porque os fariseus costumavam jurar a todo momento. Os fariseus não tinham palavra, então eles precisavam ficar jurando. Eu juro que eu vou fazer tal coisa. Jesus diz, não jure, mas ele não está proibindo o juramento. O apóstolo Paulo fala aqui em tom solene, o que eu estou falando para vocês, Gálatas, é verdade. O juramento estou fazendo aqui, eu testifico diante de Deus, não estou mentindo. Nós temos então o encontro com os líderes de Jerusalém, nesta primeira visita a Jerusalém. Na continuação, ainda dentro da primeira visita, Paulo cita que ele foi para a Síria e Cilícia, uma região que não era uma região judaica, mas ele faz essa citação aqui, então nós temos que mencionar 21 até o 24, olha só, acompanhem, irmãos amados. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Quer dizer, os irmãos da Judeia, os irmãos judeus, mesmo, irmãos da igreja de Jerusalém, eles não me conheciam de vista, eles só ouviam falar. E aí o versículo 23 diz o seguinte, os irmãos podem ler, por favor? Tá a sombra ali. Isso, então, eles não conheciam Paulo, não é verdade? Não conheciam Paulo pessoalmente. O que eles sabiam? Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então, isso que eles ouviam. E versículo 24, o que diz aí? E glorificavam a Deus a meu respeito. Por que Paulo está citando isso aqui? Ele está demonstrando que, embora a igreja de Jerusalém não tivesse visto, ouviu falar dele e glorificou a Deus pela vida dele. Ele está falando de reconhecimento. A igreja de Jerusalém reconheceu a conversão do apóstolo Paulo. Mais uma vez, irmãos, por que Paulo insiste nisso? Porque tinha pessoas que não reconheciam ele. Então ele está dizendo, está vendo aqui? O meu evangelho é independente. Eu recebi de Cristo. É o mesmo evangelho dos apóstolos, mas eu não recebi dos apóstolos, recebi de Cristo. Mas isso não significa que eu não tive o reconhecimento da igreja. A igreja reconheceu a minha conversão. Eles se alegraram, eles glorificaram
a Deus. Agora, irmãos, a partir do capítulo 2, versículo 1, Paulo vai começar a falar sobre a sua segunda visita a Jerusalém. É uma visita com uma certa profundidade temática, porque ali ele discutiu alguns assuntos com os apóstolos de Jerusalém. Bom, vamos ler? Então, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, versículo 1 e 2, ele fala então da ocasião dessa visita. Vamos ler o versículo 1. 14 anos depois, nós não sabemos se é depois da sua conversão ou depois da primeira visita, provavelmente depois da sua conversão, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Agora ele cita duas pessoas, Barnabé e Tito. Barnabé, como os irmãos devem saber, aparece primeiramente a figura de Barnabé em Atos capítulo 4 e fornece a informação de que Barnabé era um levita de Chipre, cujo nome era José. E ele foi apelidado de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Por que ele foi apelidado disso? Porque ele era amoroso. Ele encorajava as pessoas. E foi ele, então, que encorajou o apóstolo Paulo na sua conversão. Por que era necessário alguém assim na vida do apóstolo Paulo? Porque todo mundo estava com medo dele. Um dos grandes perseguidores da igreja se converteu. A igreja ficou com medo. Será que esse camarada se converteu mesmo? Será que ele não vai entrar na igreja e vai começar a perseguir a gente? Foi Barnabé, então, que acudiu ali o apóstolo Paulo, que lhe orientou e se tornou o primeiro companheiro do apóstolo Paulo em destaque para a sua primeira viagem missionária. Por isso que ele fala, que ele menciona Barnabé. Ele menciona também Tito. Tito, que era de origem gentia. Ele não tinha uma ascendência judaica, né? Não era judeu de sangue, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Portanto, ele não era circuncidado, certo? Que era uma ordenança judaica. Diferentemente de Timóteo. Timóteo era judeu por parte de... Irmãos, lembram? Parte de... Ele era judeu por parte de mãe, né? Quando o apóstolo Paulo fala para ele, lembra-se daquilo que a sua avó pregou para você, né? Da escritura. Ele foi instruído nas escrituras, então ele era gentil por parte de pai e judeu por parte de mãe. Tito não, ele era um gentil. Interessante como o apóstolo Paulo leva um gentil no meio, né? Não havia tido ainda aquela discussão sobre o que fazer com os gentios, né? O que poderia ser imposto aos gentios, né? Do judaísmo. Ele leva um gentil, alguns dizem que até ele poderia ter levado um gentil para testar mesmo a igreja de Jerusalém, para ver se aqueles crentes e até mesmo os apóstolos de Jerusalém haviam entendido o evangelho da graça. Olha só que coisa curiosa. Isso pode ter ocorrido, mas ele diz aqui que subiu outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. E versículo de número 2, os irmãos podem ler? Então, a primeira coisa que ele demonstra, eu subi em obediência a uma... O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas? Eu não fui porque eu tinha necessidade de ir até os líderes. Não foi uma convocação deles. Não foi uma necessidade minha. Foi porque Deus me orientou a ir. E o que ele fez lá? Expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios. Quando ele fala evangelho entre os gentios, ele já está cutucando aqui os Gálatas. O que é o evangelho entre os gentios? Que a salvação é somente pela graça, que não há necessidade de circuncisão, não há necessidade de guarda da lei para a salvação. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Então, essa é a pregação cristã. Isso é o que ele chama aqui, o evangelho que prego entre os gentios. E ele diz, mas em particular aos que pareciam de maior influência, nós não sabemos quem eram, se eram os apóstolos, se eram os presbíteros que estavam ali na igreja, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, ele se certifica que os apóstolos tinham entendido a pregação do evangelho da graça. Para quê? Não é porque ele queria aprovação humana.
É porque, você imagine o seguinte, se o apóstolo Paulo estivesse pregando o evangelho da graça, e ele chegasse em Jerusalém e percebesse que os apóstolos estavam pregando outro evangelho, a igreja ia se dividir. E aí, ele fala aqui, né, teria sido vão. Quer dizer, eu estou correndo, estou pregando, e aí eu vou causar uma divisão. Mas o que dá a entender aqui é que realmente os apóstolos, no contexto posterior, os apóstolos concordaram com a pregação do apóstolo Paulo, que não deveria ser imposto aos gentios a circuncisão, a guarda dos dias, etc., etc., como um meio de salvação. Bom? Uma outra coisa importante aqui é que ele está falando de uma segunda visita. Onde nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos essa segunda visita? Nós lemos no capítulo 9 de Atos o que seria a primeira visita dele em Jerusalém. Qual seria a segunda visita? Muitos dizem que é no Concílio de Jerusalém, aquele grande concílio em que a igreja discutiu amplamente o papel dos gentios em relação à salvação. Mas é muito mais provável que essa discussão não tivesse ocorrido ainda quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Por quê? Porque lá na frente, nós não estudamos ainda, mas vamos estudar, acredito que na próxima quinta-feira, Pedro era duas caras. Pedro estava agindo de forma hipócrita entre os gentios e os judeus. Ou seja, o que parece que ainda não havia sido definido pela igreja algo sobre a salvação pelas obras, sobre a circuncisão, o papel dos gentios na salvação. Então é muito provável que essa menção do apóstolo Paulo aqui seja a menção que está em Atos capítulo 11, versículo 30. Vamos até Atos 11, 30. Um irmão aí abençoado, uma irmã abençoada, pode ler para a gente? Atos 11, 30. Que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Isso. O contexto é um contexto de socorro para igrejas que estavam precisando de mantimento, igrejas pobres. E há uma menção pequenininha que o apóstolo Paulo foi lá junto com Barnabé. Então, provavelmente, é essa visita que o apóstolo está dizendo aqui, só que, claro, o apóstolo Paulo aqui está detalhando como foi, né, o que foi discutido. E ele vai continuar, então, detalhando. Vamos prosseguir. Versículo 3 até o versículo 5. Paulo vai falar, então, de uma questão importante para nós aqui, para o nosso assunto. Uma questão que ele teve lá em Jerusalém. Certo? Ele chega diante dos apóstolos, ele expõe o evangelho que ele estava pregando aos gentios, tudo ok, tudo tranquilo. Só que havia ali, segundo Paulo, judaizantes, falsos irmãos. Não eram convertidos, que começaram a exigir, apresentar a ideia de que o gentio que fosse para a igreja deveria se circuncidar. Olha só. E eles queriam então circuncidar quem? Tito. Lá, você é circuncidado, Tito? Não, sou gentio, tá. Opa, vamos circuncidar aqui, Tito, hein? Imagina, coitado, né? Camarada, um procedimento assim, né? Naquela época, né? O camarada ficou com medo, né? Mas o apóstolo Paulo ficou extremamente escandalizado com isso. Ao ponto do apóstolo Paulo chamar estes que queriam fazer isso, o que dá a entender o texto é que não eram os apóstolos, eram, né, falsos irmãos mesmo, pessoas que não haviam compreendido o evangelho. Eles estavam instigando as pessoas na reunião, que não sabemos se era uma reunião particular com a liderança ou pública com a igreja, a que Tito fosse circuncidado. Como o apóstolo Paulo vai dizer isso? Vamos ver as palavras do apóstolo Paulo aqui, versículo 3 até o versículo 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que ele está querendo dizer? Os apóstolos não pediram para que Tito fosse circuncidado. Só que, versículo 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quer dizer, mas havia ali falsos irmãos, ele chama esses irmãos de intrometidos, de impostores. Olha só, porque como enviados por alguém, talvez por falsos
mestres, talvez por judeus que não gostavam da igreja, ou até mesmo ele queria dizer que esses falsos irmãos foram enviados pelo próprio diabo. Esses falsos irmãos. Eles queriam espionar a liberdade de Paulo. O que ele está dizendo? A liberdade que ele tem em Cristo, liberdade de não se circuncidar, né? Especialmente falando de Tito, porque Paulo era circuncidado, né? Era do judaísmo, de origem judaica. E ele diz assim, liberdade que temos em Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo considerava que a pregação pelas obras, você é salvo porque você faz isso. Você é salvo se você fizer isso. Você é salvo se você cumprir isso. Ele considerava que isso era escravidão. Porque ninguém consegue ser salvo pelas obras. Senão Jesus não precisaria morrer. Por isso que ele fala liberdade em Cristo. E por isso que essa carta é chamada de carta da liberdade cristã. Falsos irmãos. E o complemento, versículo 5, aos quais, falando sobre esses falsos irmãos, nem ainda por uma hora, quer dizer, em nenhum momento, nos submetemos. Nós não aceitamos a imposição que eles estavam fazendo sobre Tito. Por quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O que ele está querendo dizer? Não era uma questão de gosto. Era uma briga importante. Isso tinha a ver com o significado do evangelho. Se eu abro mão disso, se eu concordo com aqueles falsos irmãos, né, como se ele estivesse dizendo, né? Eu estou dizendo que a salvação é pelas obras. Não, eu não prego isso. Essa não é a minha mensagem. Esse não é o meu evangelho. Esse não é o evangelho que eu recebi de Cristo. Irmãos, por que Paulo está falando isso aqui para os Gálatas? Ele está mostrando nessa autobiografia, né, nessa narrativa de sua história, de suas visitas a Jerusalém, mostrando a besteira que aqueles crentes estavam fazendo, de deixar o evangelho da graça e começar a acreditar no evangelho da lei. Olha só. O esforço do apóstolo. E a última parte, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando que ele obteve a aprovação dos apóstolos em relação ao seu apostolado. E ele vai dizer isso da seguinte maneira, versículo 6 até o versículo de número 10. Vamos ler de maneira alternada? E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, provavelmente ele está se referindo aos apóstolos aqui, e olha só o que está entre parênteses aqui. Quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Olha só que interessante, né? Em outras palavras, ele está dizendo, quanto aos mais importantes da reunião, que para mim não importava o cargo que eles tinham, não importava quem que eles eram, porque Deus não se importa com o cargo que a pessoa tem, Deus não se importa com o que a pessoa é fisicamente, esteticamente, por fora, a nação que a pessoa, da qual a pessoa vem, Deus não se importa com a aparência do homem, é nesse sentido. E aí ele fecha o parênteses, né? E diz o seguinte, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. O que Paulo está dizendo? Quando eu fui para essa reunião, com os apóstolos e também possivelmente com os presbíteros, sabe o que eles acrescentaram àquilo que eu já acreditava, aquilo que eu já sabia? O que eles acrescentaram? Nada. Ele está dizendo que ele não aprendeu nada com eles. Olha como se a gente não estiver entendendo o contexto, parece até arrogância, né? Por que ele está falando isso? Mais uma vez, irmãos, está defendendo o seu apostolado. E ele continua, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, o que é o evangelho da incircuncisão? É o ministério de pregação para os gentios, para aqueles que não eram circuncidados. Paulo nomeia isso de evangelho da incircuncisão. Quando eles viram que Deus me chamou para pregar para os gentios, assim como Pedro foi chamado para pregar para os judeus, quer dizer que Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, verso 8, os irmãos podem ler? Ou seja, não há diferença entre o meu ministério e o ministério de Pedro. O mesmo Deus que me chamou, foi o Deus que chamou ele. O mesmo evangelho que eu prego, é o evangelho que ele prega.
Só que a minha ênfase é os gentios. Está nos gentios, nos não-judeus. A ênfase de Pedro está nos judeus. Então, é isso que ele está dizendo. Por isso que só abrindo um parênteses aqui, irmãos, por isso que dificilmente a gente acredita na tradição romana, que diz que Pedro foi o primeiro papa e foi o primeiro papa da igreja de Roma. Porque é muito provável que Pedro nem tenha ido em Roma. Pedro não fazia essas viagens missionárias como Paulo fez. Então, se tem alguém que poderia ter fundado a igreja de Roma, seria quem? Paulo. E nós temos lá, até hoje, né, a Basílica de São Pedro, né, em Roma, né? E o próprio Paulo está falando aqui. Então, nós acreditamos que a Bíblia é inspirada. O próprio Paulo está dizendo, Pedro foi chamado para pregar para os judeus. Então, ele se restringiu mais àquela região da Judéia. E eu fui chamado para pregar para os gentios. Então, por isso que nós temos registradas na Escritura 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo e uma viagem até Roma. Tudo em Atos dos Apóstolos. Versículo 9. E quando conheceram, né, os apóstolos, a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados, que eram considerados colunas da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O que Paulo está dizendo? Os apóstolos aprovaram o meu evangelho. Veja, desde o início ele está destacando que ele não precisaria da aprovação humana. Mas isso não significa que Deus não use a aprovação da igreja humana para confirmar algumas coisas. E Deus confirma o apostolado dele através então destes apóstolos, dando a destra para ele, ou seja, um simbolismo de que nós concordamos, nós aceitamos, né, o teu ministério, Deus te chamou para os gentios, vai para os gentios que nós ficamos aqui pregando para os judeus. Qual é a recomendação somente que eles fizeram para o apóstolo Paulo? Versículo 10, os irmãos podem ler? Recomendando-nos somente que nos lembrasse uns dos pobres, porque também me esforcei para fazer. Isso, eles recomendaram, cuide dos pobres, não se esqueça dos pobres. A igreja tem essa missão mesmo. E a igreja não pode se esquecer disso mesmo. Por isso, nas cartas de Paulo, nós vemos Paulo insistindo várias vezes em diversos lugares para que fossem feitas coletas para aqueles que são mais pobres. Então nós vemos isso, por exemplo, em 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, não me lembro agora, na primeira ou na segunda carta. Mas nós vemos essa referência em outras cartas também, tá bom? Tudo bem, irmãos? Os irmãos têm alguma pergunta? Deixa eu só passar um resuminho aqui dessa parte. Nós podemos resumir essa questão, então, da seguinte maneira. Aqui eu comecei a ler e não passei ali os ais, né? Da seguinte maneira. Então, o que Paulo faz nessa segunda visita a Jerusalém? Paulo expõe o conteúdo da sua pregação aos apóstolos. Ele resiste aos judaizantes, aqueles que queriam que Tito fosse circuncidado. Nada acrescentado novo daquilo que ele sabia. Então ele pregava o evangelho pleno, né? E ele recebeu o reconhecimento dos apóstolos. Alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, algum testemunho pessoal? Fiquem à vontade. Algo que não ficou claro? Então vamos para as lições que esse texto nos ensina. Nós já temos falado sobre algumas lições, mas é sempre importante destacar algumas separadamente. Esse texto, essa porção que nós lemos, nos ensina várias coisas, mas vamos aos destaques. Pelo menos 3 aí destaques importantes, né? Primeira coisa que esse texto nos ensina é resistir às mentiras e lutar pela verdade. Nós temos essa obrigação. Nós vemos aqui um homem que resistiu a mentiras, a heresias e lutou pela verdade do Evangelho. É sempre bom destacar isso, irmãos, porque
A nossa luta é a luta pelo Evangelho. Eu sei que é até redundante destacar isso, mas a igreja hoje tem se perdido um pouco na sua luta. Em alguns lugares e de determinadas bandeiras, a igreja não tem lutado pelo Evangelho, tem lutado por bandeiras ideológicas. A igreja tem feito isso. E a luta do apóstolo Paulo nunca foi por uma ideologia, mas foi pela verdade do Evangelho. Nós não lutamos só por pautas ideológicas. Se for pelas pautas ideológicas que a gente acredita, vamos nos unir com ateus, vamos nos unir com heréticos. Não. Para nós, a ideologia não está acima do Evangelho. Não interessa para nós abrir mão da doutrina e nos unir com hereges em nome de pautas ideológicas. E isso está acontecendo. Tenho dito para os irmãos que o Evangelho está acima das ideologias. Direita, esquerda e assim por diante. Não estou dizendo que toda ideologia é igual, já disse isso para os irmãos. Há ideologias piores do que outras. O marxismo nasce em confronto ao cristianismo. O conservadorismo não nasce em confronto, mas é uma ideologia, não é cristianismo. Então, quando eu digo resista às mentiras, lute pela verdade, estou usando um elemento aqui, o elemento, digamos que negativo e positivo, né? Não deixe que as mentiras entrem, mas não só isso, lute pela verdade, essas duas coisas. Isso que Paulo fez. Então, não estou querendo dizer que lutar por verdades ideológicas, tá bom? Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma pessoa militante político, e ele dizia o seguinte, é um militante político de direita, ele dizia o seguinte, se alegrando porque tirou muitas pessoas da ideologia de esquerda. Claro que particularmente eu acho que a ideologia de esquerda é bem pior do que as outras ideologias. Mas a gente não pode confundir isso com conversão. Senão o papel da igreja vai ficar restrito a quê? O nosso objetivo é tirar o pessoal da esquerda. Não é isso. O nosso objetivo é tirar o ser humano da idolatria. E tem idólatra de todos os lados, tem gente que idolatra político de todos os lados, tem visões equivocadas de todos os lados. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. O Evangelho está acima disso. Devemos aproveitar os pensamentos que condizem com a Escritura, mas não estamos presos a eles. Talvez você não entenda isso agora, mas quanto mais cedo você entender que o Evangelho está acima de todo tipo de visão, menos arrependimento você vai ter lá no futuro. Você vai olhar para trás e falar, poxa, como é que eu fui defender um negócio desse aqui pensando que era um negócio que eu estava defendendo Deus. Não é isso. O Evangelho está acima. Então sempre entenda isso. O Evangelho está acima de qualquer visão terrena. Está acima de tudo. O Evangelho é a visão de mundo correta. E toda e qualquer ideologia é uma distorção da realidade. Veja, irmãos, resista, lute pela verdade, pelas verdades do Evangelho. Será que você se sente ofendido? Você luta pelas verdades do Evangelho? Você fica entristecido quando você vê uma heresia? Alguém pregando uma mentira? Alguém distorcendo a palavra de Deus? Eu estou perguntando porque isso diz muito sobre aquilo que a gente ama. Se eu me entristeço mais quando o meu time de futebol perde do que quando o Evangelho é corrompido, o que isso está dizendo? Está dizendo que eu amo mais o quê? Se eu fico triste, apesar que se eu fosse ficar triste pelo meu time perder, eu estava perdido, né? Porque São Paulo não ganha nada faz tempo, né? Mas estou dando esse exemplo para mostrar que aquilo que a gente ama se manifesta nos nossos desgostos, nos nossos escândalos, aquilo que escandaliza a gente. O apóstolo Paulo estava vendo o Evangelho ser corrompido e deturpado, o que ele fez? Falou, beleza, deixa. Não. No que depender de mim, eu vou combater a mentira. No que depender de mim, eu vou defender a verdade. Vamos ver o irmão de Jesus, por parte de mãe, Judas, dizer algo sobre isso? Vamos até Judas, versículo 3.
O livro antes de Apocalipse, Judas 3. Essa carta pequena, mas muito profunda, foi escrita com um objetivo claro. Só por curiosidade, né? Olha só o versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, que era irmão de Jesus, né? Então, a modéstia, né, a humildade desse servo do Senhor. E ele diz no versículo 3, acompanhe. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, quer dizer, ele iria escrever sobre o quê? A comum salvação. Eu estava pensando em escrever sobre a comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu ia falar sobre a salvação, mas eu achei melhor falar sobre a batalha da fé. Vocês têm que defender a fé, batalhar pela fé. Por quê? Ele diz, verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação e assim por diante. Não vou ler todo porque o nosso tempo se aproxima do final. O que ele está falando? Eu estou escrevendo esta carta para que vocês defendam a fé. Porque pessoas pregando mentiras, heresias, se espalharam pelas igrejas. Resista às mentiras, lute pela verdade. Para Paulo, esse evangelho judaizante, que exige que a pessoa faça algo para ser salvo, faça boas obras para alcançar a salvação, e tem várias formas desse tipo de evangelho, para Paulo isso era escravidão. Lembra-se no texto que nós lemos? Os judaizantes queriam os falsos irmãos, queriam nos impor a escravidão. Para eles isso era escravidão. Falso evangelho, viver no falso evangelho era viver na escravidão, mas Cristo nos chamou à liberdade. Segunda questão importante aqui, irmãos. Creia em Cristo, independente da aprovação do homem. Observe, os apóstolos de Jerusalém não tornaram Paulo apóstolo. Foram os apóstolos que ordenaram Paulo ao apostolado? Não. Eles apenas fizeram o quê? Reconheceram algo que já estava no apóstolo Paulo. Ele já era um apóstolo, já tinha sido chamado por Deus. O que eles fizeram foi reconhecer. É importante o reconhecimento da igreja e o reconhecimento humano é importante. Mas eu pergunto aos irmãos, se a igreja não tivesse reconhecido o apostolado de Paulo, vocês acham que ele iria fazer o quê? Continuar pregando o evangelho. Por isso, em última análise, ele não estava preocupado com a aprovação do homem. E a gente tem que ser assim, irmãos. É uma benção a gente se reunir, é uma benção a gente ter liderança, mas a gente tem que seguir independente de tudo. Pode ser um dia que a gente não tenha uma liderança. Pode ser que um dia a gente seja perseguido, que a gente não tenha oportunidade. O que a gente vai fazer? Hoje o Estado aprova a igreja, dá liberdade para a igreja. Pode ser que um dia não dê. O que a gente vai fazer? A gente não precisa da aprovação do Estado. A gente vai continuar pregando. Os mais velhos aqui, vocês podem testemunhar. Lembram-se dos tempos mais antigos, em que havia poucos pastores aqui no Vale do Ribeira, e eles vinham um pastor ali de tempos em tempos, talvez uma vez por ano, para servir ceia, para batizar as pessoas. Era isso que acontecia? Ouviram falar dessa época? As irmãs estão muito novas. Ouviram falar disso? E como que a igreja sobreviveu, irmãos? Quem dizia isso era minha tia. Lembra-se? Demorava para
Isso, exatamente. Né? Eu morava ele na Serra, da Santa Ceia, não tinha pastor, né? Exatamente. Ele conta dele, agora nós tempo já tinha, né? Porque Já tinha. tem muitos pastores que tiver na sede lá, o pastor Oswaldo, Francisco, esses pastores tudo tiveram lá na sede, né? Tiveram com nós lá na sede. A minha, uma finada tia minha, contava, lá no começo, aqui do trabalho no Vale do Ribeira, os pastores vinham de tempos em tempos, talvez de ano em ano, para batizar, para ministrar a ceia. E o que a igreja fazia, irmãos? Continuava. E era um fervor, continuava pregando, continuava se encontrando, continuava estudando a palavra, mesmo com simplicidade, continuava visitando. Então, o que eu estou dizendo aqui? Creia em Cristo independente da aprovação do ser humano. Continue, independente da aprovação do ser humano. O que Paulo diz aqui? Tinha pessoas de reputação na reunião que eu estava. O que Paulo diz sobre essas pessoas? Pouco me importava que tipo de cargo que essas pessoas tinham. Porque Deus não se importa com a aparência do homem. Paulo está dizendo isso, irmãos, porque ele demonstra claramente não buscar a aprovação humana. O evangelho, ele foi chamado por Cristo, ele iria continuar de qualquer maneira. E o que o Paulo diz então? Olha só, irmãos. Paulo, ao invés de retroceder, porque ele viu que tinha coisas erradas ali, ele simplesmente continuou. A Bíblia nos fala para fazer isso. Tem um salmo de Davi muito bonito, Salmo 138, versículo 1, eu vou ler. Diz o seguinte: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Outra versão, na presença dos deuses te cantarei louvores. Quer dizer, não importa se os poderosos estão aprovando. Não importa, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, se os poderosos estão pedindo para eu adorar outra coisa, não importa. Eu estou me importando com a tua aprovação, Senhor. Então, irmãos, insisto, creia em Cristo independente da aprovação do ser humano. Olhe sempre para Cristo e continue. Continue com a igreja, continue pregando o evangelho, continue se reunindo. Mesmo que sejamos proibidos, continue fazendo aquilo que tem que ser feito. O último exemplo desse ponto, lembra-se lá, quando Estevão morreu, até por consentimento de Paulo, foi apedrejado. O texto bíblico em Atos diz que a igreja se dispersou e foi com medo, as pessoas fugiram para vários lugares, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E o que as pessoas fizeram? Continuaram pregando o evangelho. Se dispersaram e continuaram pregando o evangelho. A igreja cresceu. Ao invés de diminuir, a igreja cresceu. E por último, irmãos, é uma verdade que a gente tem que ouvir, vira e mexe, a gente tem que retornar essa verdade. A igreja não é feita só de verdadeiros crentes. Muitos que pregam, que são ordenados oficiais, sejam eles pastores, presbíteros, diáconos, muitos professores de escola dominical, membros de igreja, há muitos que não são filhos de Deus, são falsos irmãos. Essa é uma verdade dura. Só que a gente tem que reconhecer que essa é uma verdade. Neste texto, o próprio apóstolo Paulo diz que chegou naquela reunião e haviam ali o quê? Falsos irmãos. Então não existe igreja perfeita. Lembra-se quando Jesus chamou 12 apóstolos? Todos eles eram filhos de Deus? Um deles era filho, segundo o próprio Cristo, filho do diabo. Agora, por que é importante a gente se lembrar desta verdade? Por que isso é tão importante? Primeiro, para que a gente continue sempre independente dessas pessoas. O que Paulo fez? Falsos irmãos querem circuncidar Tito. Vou abandonar o apostolado. Vou abandonar a igreja, vou abandonar Cristo. Não acredito mais que a gente tem que ir para a igreja e tal. Apóstolo Paulo fez isso? Não. Há falsos crentes. Bola para frente. Vamos continuar. Vai ter falso crente sempre.
Eu digo isso porque hoje vivemos em uma época que as pessoas não congregam, muitas pessoas não querem congregar e dizem o seguinte: tem muita gente falsa na igreja. Mas isso não é novidade. Descobriu a roda agora, né? Não é novidade. Esse texto está falando aqui que havia falsos irmãos ali. Jesus falou que Judas era filho do diabo. Isso não é novidade. E isso não é desculpa para que a gente deixe de congregar. Paulo prosseguiu. Em outro lugar, Coríntios, Paulo vai contar a sua trajetória de sofrimento. Ele diz assim: em perigo entre os falsos irmãos. Em perigo entre os gentios. Em perigo entre os judeus. E ele vai citar: em perigo entre os falsos irmãos. Mas ele desistiu da igreja? De Cristo? Por que a gente não desiste da igreja? Porque Cristo instituiu a igreja. Só por isso. E ela está no plano que Cristo deu para nós. E um outro motivo pelo qual a gente tem que sempre lembrar dessa verdade, que há falsos crentes na igreja, para que a gente não se decepcione demais com as pessoas. Se a gente tiver aquela visão romantizada, olha, né? Na igreja são todos homens e mulheres de Deus, que jejuam, que oram, que nunca falam nada errado. Se a gente tiver uma visão romantizada, não só na igreja, mas no casamento, no trabalho, a gente vai se decepcionar. Porque a gente vai se deparar com os erros das pessoas e também vai se deparar com os nossos erros. Então a melhor forma é a gente conviver com a realidade. A realidade é essa. Aqui somos pecadores. E mesmo os crentes verdadeiros são falhos. Mas ainda, além disso, tem os falsos crentes. Que aí, para piorar tudo, né? Mas o que a gente faz? Continua. Continuamos seguindo a Cristo. Como diz aquele cântico, né? Estou seguindo nesse caminho. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não vou cantar aqui, né? Exatamente. Não independente. Independente da situação. Estamos enfermos? Seguimos a Jesus Cristo. Estamos com saúde? Seguimos a Jesus Cristo. Estamos nos sentindo bem? Seguimos a Jesus Cristo. Estamos contentes naquele dia? Seguimos. Estamos tristes? Seguimos do mesmo jeito. Independente da circunstância. Estamos entre pessoas que nós nos sentimos amados? Seguimos. Se não nos sentimos amados, o que nós fazemos? Seguimos da mesma maneira. Nós seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Você segue a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Temos então essas 3 lições para que guardemos e a pratiquemos. Resistemos às mentiras, creemos em Cristo Jesus de todo o nosso coração, independente da aprovação dos homens, e lembremos-nos de que há falsos crentes nas igrejas. No mundo evangélico, há falsos crentes, nós temos que lidar com essa realidade, sempre prosseguindo, sempre continuando.